Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Inspiração da série Inspiradores no nosso canal Inspira Sucesso. Hoje a nossa entrevista tá demais, assim, é uma pessoa incrível, vocês vão ver. Mas antes de eu apresentar esse meu amigo, um amigo de anos, que eu tenho um grande carinho, eu peço que você curte, compartilhe e coloque aqui seus comentários. Isso é muito importante para nós e nos ajuda a melhorar cada vez mais. Bom, essa pessoa que está aqui do meu lado, eu tenho assim, uma experiência de 20 anos. Inclusive dizem que era meu irmão gêmeo. Agora ele deixou crescer a barba, está um pouquinho diferente. Mas eu estou falando de Edson com I Andrades, o nosso professor atendimento. Seja bem-vindo, Edson. Tudo bem. Prazer e muito obrigado, viu, pelo convite. Uma honra estar aqui com você, viu? Muito obrigado. Seja bem-vindo. A honra é minha, viu? E ainda mais que você tem um tema muito especial aqui que vai ser bem interessante para quem está nos ouvindo. Mas antes de tudo, Edson, eu queria saber quem é Edson Andrades. O Edson Andrades, o Edson com I, né? Começa com o Edinho, né? Lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande, extremo sul, né? Extremo sul do Rio Grande do Sul. A gente brinca a cidade de Rio Grande tem o mesmo nome do estado, né? Um dia eu falava isso, eu falei Rio Grande, mas Rio Grande do Sul? Eu falei, não, é Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aí me disseram, mas é o mesmo nome do estado? Eu falei, São Paulo pode, Rio de Janeiro pode, Rio Grande também pode, né? E aí começa lá, né? Mas antes de começar a sua história, vamos lá. Edson, esposo, pai, fala pra gente. Esposo, pai, inclusive esse Edson com I tem uma história aqui por trás, né? Porque eu sou de Rio Grande, né? Cidade de Rio Grande do Sul, e vim para São Paulo em 1989, né? E antes que vocês façam conta aí, tá? Tenho 55, tá? Eu tinha 19 anos nessa época. Você tá bem. Eu achava que você tava com 65. 65, né? 64. E aí cheguei em São Paulo, alguns meses depois que estava por aqui, conheci uma moça. Olha como é que é a história... Porque o Edson, na realidade, esse Edson com I, né, me deu já muito problema, né, porque as pessoas me chamam de Edilson, Edmilson, né, Adilson, enfim, por causa de um I, um Izinho, a pessoa já cria um outro nome, né, quem tem um nome diferente sabe o que eu tô falando aí, né. E foi um erro de cartório, né? Porque o meu pai queria colocar o nome do Pelé, o grande Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Legal, eu nasci na época que o Pelé estava no auge, aquela coisa toda, e ele queria fazer uma homenagem ao Pelé. Eu acho que ele esperava que o futebol fosse parecido, mas não foi, não. E aí, então sempre erraram o meu nome, sempre erraram. Até eu me irritava, né? Poxa, a pessoa me chama de outro nome e tal. Bom, hoje em dia, quando eu chego, por exemplo, num carro de aplicativo, senhor Edilson, eu falo, sou eu mesmo, já estou assumindo já, né? E aí, chego em São Paulo, 5 meses depois que eu estou por aqui, conheci uma moça, né? Começamos a conversar, aquela coisa toda, acho que ela gostou do papo, ela perguntou meu nome, qual é o seu nome? Eu falei, Edson. E o seu nome? Ela falou, Andréia. Aí eu fui, né, dar uma investida ali no encontro, né? Falei, Andréia, pronto, não esqueço mais. Ela riu, falou, não é Andréia. Eu falei, não, ela falou, não, é Andréa, sem o I, ela me falou. Eu falei, pronto, o I já tá comigo, né? 34 anos tô com essa mulher por causa de uma letra, viu? A minha esposa se chama Andréia e não tem o I. Temos 2 filhos, né? Temos o Luan, né? Vai fazer 32 anos agora, nesse ano, né? Em junho, e a Aninha, a Ana Vitória, que faz 17 anos agora em março, né? Então é isso, né? Então, esse é o Edson. Sejam bem-vindos. Então vamos falar um pouco desse Edinho aí. O Edinho, né? O Edinho nasce na roça, né? Até os 7 anos de idade eu morava na roça, né? A roça que a gente chama lá é uns 20, 25 quilômetros da cidade, né? Onde fica, inclusive, praticamente toda a minha família, né? Por parte de pai e de mãe lá, né? Com 7 anos a gente vai para a cidade e ali começo a viver um sonho, né? Porque a cidade, né, para mim era cidade grande, né? Embora Rio Grande sempre foi uma cidade pequena, mas eu começo a ver as coisas, né? Aprender coisas e tal. E aí chega um momento que eu, na escola, já começava a me desenvolver um pouco nessa coisa artística, né? Eu gostava de teatro, eu era doido por fazer teatro, mas eu não sabia nem que isso poderia ser uma profissão. A gente via nas novelas, enfim, mas não sabia que isso podia ser uma profissão. Só que chegou um momento que as pessoas começavam a dizer, né? Porque assim, né? Tem um autor que eu gosto muito, que hoje é meu amigo, inclusive, chama Valdez Ludwig, que ele diz assim, talento é aquilo que você faz que as pessoas acham que você faz melhor que os outros. Olha que legal. E é bem bacana essa reflexão do Valdez.
E as pessoas diziam que eu era bom de teatro, diziam que eu me dava bem, né, quando eu estava interpretando. Às vezes até um trabalho de escola eu fazia, tinha um diferencial, enfim. E era isso. Quando chego tô ali com 19 anos de idade, eu começo aquela decisão, né? Porque assim, eu já estava passando, né? Eu não tinha nem completado ainda, porque eu reprovei algumas vezes, não tinha completado ainda nem o meu ensino médio, na época chamava colegial, né? E aquela indecisão, fazer o quê? Só que eu comecei a olhar na minha cidade e não tinha nada, nenhum curso de faculdade que me interessava, nada me interessava. Você era filho único? Não, eu e a minha irmã. Tenho uma irmã mais velha que eu, né? 6 anos e pouco mais velha que eu. E, enfim, só que nessa época a minha mãe já era viúva, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade, né? Então foi bem cedo. Meu pai tinha 39 anos quando faleceu. Então foi repentino e tal, e é aquela criança ali que nasceu trabalhando, já fazendo algumas coisas, né? Uma das primeiras coisas que eu vendi na minha vida foi abacate, né? O meu avô que me deu abacate para vender, inclusive saiu um livro nosso chamado O Vendedor de Abacates, né? Em 2017 a gente lançou esse livro. E aí foi isso. Quando chegou com 19, eu estava com 19 anos de idade, um dia eu trabalhava numa loja chamada Casas Buri, não sei se alguém lembra aqui, né? Se lembra, já está entregando a sua idade. Você tem certeza que você tem 50 e pouco? 55. Não é 70 e pouco? Não, é 55 mesmo. E Casas Buri, né? As Buri acho que tem a idade das pernambucanas, só que a Buri, né, ela já fechou. Ela foi vendida para o grupo Ponto Frio há muitos anos já. E eu trabalhava nessa loja, eu era vendedor de loja, né, nessa época, e até um bom vendedor, eu me destacava nas vendas e tal. Estava até bem empregado, né? Trabalhava ali já acho que uns 4 anos, porque eu comecei até quando menor de idade. E aí um dia, rapaz, foi uma coisa louca, assim, né? Eu lembro que era um sábado, assim, e eu acordei naquele dia, eu nem lembro, acho que nem trabalhei naquele dia, não sei se estava de férias, o que era. Eu lembro que eu acordei assim e me deu um estalo dentro de mim, assim, né? Isso foi em maio de 1989. Olha. E eu falei assim, eu vou ser ator. Ator de teatro, de televisão, sei lá, eu vou ser ator. E dentro de mim deu assim, eu vou ser ator em São Paulo. Agora, por que São Paulo? Não faço ideia, né? Eu acho que essas coisas que Deus planta na vida da gente, a gente nem sabe, né? Ele já entende lá na frente aquilo, né? Os planos dele. E fiquei com aquilo, cara, no sábado assim, aquilo me roendo e tal. Aliás, eu tô lembrando, foi no sábado, mas eu acordei com aquilo, não falei nada pra ninguém. E fiquei com aquilo na cabeça, e aí virei de sábado para domingo, não conseguia nem dormir direito, né? Pensando naquilo, e aí domingo, eu lembro que domingo eu fui até o cais, porque lá minha cidade é portuária, né? Então tem um cais ali, que a gente chama de cais, que fica perto, né, de frente para o mar, onde os navios atracam, inclusive, navios pequenos, né? E aí eu fiquei sentado naquele lugar, olhando para o mar assim, né? E olhando e pensando, né? Eu vou para São Paulo, vou ser ator e vou fazer a minha vida lá, e que tudo na minha cabeça começou assim a meio que rodar assim, né? Parecia que já estava até acontecendo. E quando a gente tem um sonho, parece que tudo é mais fácil, né? Parece que tudo vai dar certo, né? E eu fiquei com aquilo assim, falei, pronto, vou embora, e aquilo começou a me roer. Bom, cheguei em casa, já era domingo à noitinha, assim, já de tardezinha à noite. Não falei nada para minha mãe, né? Não falei nada, e acordei com aquilo, né? De segunda-feira de manhã, acordei até mais cedo e fui trabalhar. Quando eu chego na loja, nas Casas Buri, eu cheguei lá, eu cheguei até mais cedo que os outros, né? A loja abria 8 horas, eu cheguei acho que umas 7h20, 7h15, e eu lembro que o meu gerente já estava lá, seu Valdir, né? Seu Valdir estava lá, ele chegava cedo também, lendo o jornal dele na mesa e tal, e eu pensei comigo, vou aproveitar que o homem está aqui, já vou resolver essa história. Cheguei na frente do seu Valdir assim, e eu tava de pé assim, né? E a minha perna tremia, mas eu tremia de nervoso. Era né? garoto? Garoto, 19 anos. O seu Valdir falou pra mim assim, ô Edson, tudo bem? Eu falei, seu Valdir, eu precisava falar uma coisa com o senhor assim, meio rapidinho e tal, né? Ele falou, Edson, senta aí, cara, estamos com tempo e tal. Eu falei, não, seu Valdir, vai ser de pé mesmo, vai ser rápido, eu tava muito ansioso, né? Ele viu que a minha perna tava tremendo assim, e ele falou, rapaz, tá com frio, Edson? De maio, muito frio em Rio Grande. Eu falei, não, seu Valdir, é que eu tô meio ansioso mesmo, preciso falar um negócio com o senhor, né? Aí ele falou, rapaz, desembucha. Aí ele ficou até preocupado, né? Eu falei, seu Valdir, eu vou viajar, eu vou embora, e eu queria pedir a minha conta. Ele falou, Edson, vai pedir a demissão, rapaz, 4 anos tá aqui com a gente, eu tinha até alguns planos pra você, depois que você pede demissão, sempre alguém tem plano pra você, né? Aí você vai contar umas histórias. Né? Aí, rapaz, ele falou assim, não, Edson, mas vai pra onde, Edson? Eu falei, vou pra São Paulo. Na hora, pensei assim rápido, vou pra São Paulo. Ele falou, São Paulo? Pô, conheço tudo lá em São Paulo. Ele já tinha vindo pra cá, né?
Ah, que legal, seu Valdir e tal. Fazer o quê em São Paulo? Quando ele perguntou isso, aí lascou, né? Eu falei, seu Valdir, eu vou ser ator. Aí ele parou assim e falou, ator? Eu falei, ator de teatro, televisão. Ele falou, tá, Edson, mas você vai viver de quê lá? Ele falou pra mim. Eu falei, seu Valdir, eu vou viver de ator, né? Do teatro, vou viver. Ele falou, Edson, mas isso não dá dinheiro não, Edson. Pô, para com isso, cara. Aí eu respondi uma coisa pra ele que foi engraçada. Eu falei pra ele assim, ué, seu Valdir, se o Antônio Fagundes vive disso, por que eu não posso? Ó, já fui lá no Fagundes já, né? Aí ele riu assim, né? Ele achou que era uma brincadeira ainda, falou, a tua mãe já sabe disso, Edson? Eu falei, não, seu Valdir, a minha mãe ainda não contei pra ela, tô falando pro senhor aqui primeiro, queria, né, pedir a minha demissão e tal. Tá bom, Edson, mas você vai quando pra São Paulo? Eu falei, eu vou sábado. Isso era segunda-feira. Eu já tinha decidido que ia sábado já. Mas eu não tinha comprado passagem nem nada, né? Aí ele falou, rapaz, por que isso? Não, Edson, as coisas não são bem assim, pensa bem, e começou a tentar me convencer a não vir para São Paulo. Ele só desistiu na hora que eu falei para ele assim, seu Valdir, eu quero me arrepender na minha vida das coisas que eu tentei, das coisas que eu fiz, não das que eu não fiz. Eu não quero, seu Valdir, ter 90 anos de idade e dizer, e se eu tivesse ido para São Paulo em 89, eu quero tentar. Se não der certo, eu volto, paciência, né? Ele falou, rapaz, que idade você tem? Ele falou, eu falei, 19. Ele falou, cara, eu nunca vi alguém com uma decisão tão pronta assim com essa idade, não. Ele falou, né? Tá bom, Edson. Aí foi a parte mais engraçada. Ele falou, tá bom, Edson. Vai para São Paulo, né? Vai sábado agora já, tá bom? Você vai ficar onde lá em São Paulo? E eu não tinha dimensão do que era São Paulo. Fazia ideia do que era aqui. Eu falei, não, seu Valdir, eu vou para São Paulo mesmo. Porque quando alguém dizia que ia para Rio Grande, ninguém perguntava aonde em Rio Grande que você vai. É Rio Grande, né? Eu falei, São Paulo. Ele falou, não, tá bom que é São Paulo, mas aonde em São Paulo que você vai ficar? Eu falei, seu Valdir, por quê? Qual é a diferença? Ele falou, não, rapaz, é que você tem a conta aqui. A gente tinha a conta no Bradesco na época, né? Ele falou, você tem a conta aqui, eu preciso depositar o dinheiro para você. Eu preciso saber aonde você vai estar lá para poder transferir o dinheiro para tua agência, porque naquela época não era em rede como é hoje. Você tinha que saber a agência, malote, aquela coisa toda, né? Não era rede. Eu falei, não, seu Valdir, deposita no Bradesco de São Paulo. Eu falei pra ele. Ele falou, tá bom, Edson, mas eu quero saber qual lugar que você vai ficar pra saber qual Bradesco que eu deposito. Se soubesse que cada esquina... Rapaz, aí eu fiz uma pergunta, não, foi aonde o homem caiu pra trás. Que eu perguntei pra ele assim, por que, seu Valdir? Aí foi a pergunta-chave. Por que, seu Valdir? Lá em São Paulo tem mais de um Bradesco? Eu lembro, cara, que ele caiu pra trás assim, ele tirou o óculos, ele tava de óculos, ele tirou o óculos assim... Começou a limpar o óculos, a gravata, né? Limpar o óculos com a gravata e falou assim pra mim, não vai não, Edson. Não vai não. Tu vai morrer lá, Edson. Lá tem mais de um Bradesco por rua lá, né? Eu não tinha ideia do que era isso. E aí cheguei em São Paulo. Foi assim que começou a história do Edinho. É engraçado, mas a gente tira um aprendizado daí, né, Edson? Muito. Foco, determinação e vontade de querer fazer, né? Já a gente falar disso. Mas eu sei que você não era tão bom aluno assim, né? Não era. Eu reprovei bem. Você reprovou. Mas tem uma história aí nessa questão de reprovar, não tem? Quer que eu conte agora? Pode contar. Tem alguém aí nessa história. Rapaz, hoje eu trabalho com palestras hoje, né? Me intitulo como professor atendimento. Estou muito feliz com a decisão. Devo a muitas pessoas isso, né? Estar aqui com você hoje, né? Me considero escritor, porque eu tenho 4 livros publicados, então, mas eu brinco que eu só estou aqui hoje, né, fazendo isso que eu faço hoje, porque eu reprovei na 5ª série. Eu reprovei 2 vezes na 5ª série. Eu fiz 3 vezes a 5ª série. Eu entrei, lá no Sul chamava de rodar, né? Eu entrei e rodei. Entrei e rodei de novo, sabe assim? Eu fiz 13, até hoje eu vejo uma criança, às vezes, fala, que série que você tá? Ela fala, 5ª, me dá uma coisa, uma gastura aqui, sabe? Porque pra mim tinha que pular da 4ª pra 6ª, né? Inventaram o 9º ano agora, né? Mas pra mim não tinha que ter a 5ª, e hoje, né? Não repete mais, né? E ainda por cima ainda tem isso, né? Na época repetia mesmo, né? E eu repeti, então foi assim, a primeira vez que eu rodei, né? Foi assim, foi um absurdo, né? Porque eu fui o primeiro neto, o primeiro primo de todos os primos. E olha que o meu avô, só por parte de mãe, pra você ter uma ideia, 9 tios, né? Quer dizer, 8, né? Minha mãe mais 8 irmãos. Sim. Cada tio tinha 2, 3 filhos. Depois que eu vim para São Paulo, até tiveram mais, né? Uhum. Mas então a gente era assim, entre primos da mesma idade, uns 15, sei lá, 20 na época, né? Uhum. Então eu fui o primeiro primo, tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe,
A reprovar, a rodar fui eu. Primeiro a rodar fui eu. E o assunto dele era só esse, rapaz. O Edinho rodou. Pronto. Eu até agradeço não ter rede social, né, naquela época, porque ia ter um grupo lá chamado Edinho Rodou, né? Um grupo no WhatsApp, sei lá, né? O Edinho rodou o Edinho, rodou o Edinho. Ia dar música hoje, não ia? Eu acho que dava música. A história era só essa. Aliás, eu até quero te contar que eu nunca contei essa história em podcast, tá? Então é exclusivo aqui pra vocês, né? E aí eu rodei. A primeira vez que eu rodei na quinta série, eu rodei, sabe quando você roda sem dúvida? Em outubro eu tava de férias já, pra você ter uma ideia, né? Não tinha nota pra alcançar mais, né? Tava de férias. E eu lembro que a minha mãe, eu já devia ter uns 10 anos, né? Acho que uns 10 anos nessa época, a minha mãe não aguentava mais a história, né? Porque todo mundo só falava disso, quer dizer, claro, tios e vizinhos e parentes, né? Pô, como é que ele roda, né? E realmente foi uma experiência única, assim, foi um peso muito forte para mim, né, ter rodado, assim, foi uma cobrança muito alta. Eu lembro que a história era só essa, um dia eu tava ali jogando bola, eu acho que tava brincando, sei lá, e a minha casa era uma casa pequenininha. Ela tinha 2 cômodos, assim, né? Então tinha uma porta que entrava pra cozinha e a outra que era quarto e sala, tudo junto ali. E tinha a outra portinha. A minha mãe tava tomando chimarrão ali, mate doce, que eles chamam lá, né? Com uma vizinha, acho que era uma vizinha minha que tava ali, né? Ele tava batendo papo e tal. E aí eu entrei pra tomar uma água, mas elas não me viram. Quando eu tô tomando água, eu escutei essa senhora falar para minha mãe. Então, o Edinho rodou, né? Rodou o Edinho, né? O assunto era só esse, né? A minha mãe já não aguentava mais o assunto, né? Quando eu ouvi isso, eu falei, essa história eu já conheço. Eu tô saindo, sem elas me verem, tava no outro cômodo, a minha mãe falou assim, o Edinho rodou mesmo. Mas eu sei por que o Edinho rodou. Aí eu parei, né? Porque nem eu sabia. Eu falei, deixa eu ver o que a minha mãe vai falar. E fiquei ali meio que escutando. Aí a vizinha falou, então, Marina é o nome da minha mãe, rodou, vinha tão bem até a 4ª série, por que rodou? Porque o filho dela tinha passado, provavelmente, né? Aí a minha mãe falou, não, o Edinho rodou porque ele perdeu o pai dele, né? O pai dele faleceu, e foi naquele ano letivo. Meu pai faleceu em fevereiro, e naquele ano eu havia reprovado. E aí a vizinha falou, Marina, foi por isso? A minha mãe falou, claro. A criança perde o pai com 9 anos de idade, difícil. Dá um choque na criança, e foi por isso, então, que ficou traumatizado, foi por isso que ele rodou. Eu escutei aquilo e pensei, é mesmo, foi por isso que eu rodei. Né? No ano seguinte, o meu pai continuava falecido, quer dizer, eu reprovei de novo. Né? Rodou de novo. Rodei de novo. Por quê? Né? O meu pai continuava falecido, só que eu não tinha pai, mas tinha, e tenho até hoje, um tio. O nome desse tio é Oumi. O tio Oumi é um dos irmãos mais velhos lá da minha mãe. O tio Oumi, todos os tios, quando meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva, abraçaram a causa, ajudaram demais a gente, tanto pro lado do meu pai como pro lado da minha mãe. Eu tenho, assim, só realmente a agradecer. Acontece que o tio Oumi, ele foi um pouco especial porque ele realmente aproximou mais, né? A gente foi para casa dele, sabe que logo que tem uma perda assim, voltar para casa é a parte pior. Então a gente ficou quase um mês lá e o tio Mi morava na roça, lá fora, né? E a gente foi para casa dele na época e tal, né? E foi mais ou menos assim. E o tio Mi meio que aproximou mesmo, né? O tio Mi acabou virando praticamente quase uma referência para mim. Por quê? Porque eu aprendi a tirar leite com o tio Mi, leite de vaca, que ele tinha leitaria, que até hoje ainda tem, né, leitaria lá. Eu ia para a lavoura, 4h30 da manhã, acordava, ia para a lavoura com o tio Mi, andava de a cavalo, o tio Mi me ensinava até a dirigir trator, eu dirigia, claro, no colo do tio, mas eu dirigia e tal. Então, era o tio Mi. Perguntavam para mim, uma referência, assim. Igual a quem que você quer ser quando crescer. Eu sempre dizia, igual ao tio Mi. O tio Mi era a minha referência. Bom, eu havia rodado pela 2ª vez, né? Todo mundo já sabia, inclusive o tio Mi já sabia, mas eu não tinha encontrado o tio Mi ainda. Dá para entender? Eu morava na roça. Eu morava na cidade, né? Corrigindo, eu morava na cidade. O tio Mi morava na roça. A gente não tinha se encontrado. E já estava em época de férias. E geralmente eu ia sair de férias, eu ficava na casa do tio Mi, lá na roça. Lá na roça morava o tio Mi, a minha avó ali 1 quilômetro depois, um outro tio mais 1 quilômetro, era mais ou menos assim que funcionava. Aquele ano, a minha mãe perguntou para mim, vai pra casa do tio Mi, como todos os anos, né? Eu falei, não, mãe, eu vou querer mudar esse ano. Mas eu não queria encarar o tio Mi, né? Eu sabia. O tio Mi já sabia que eu tinha rodado pela 2ª vez. A primeira vez eu ainda tinha uma desculpa, mas é a 2ª vez, né? E aí fui pra casa da minha avó, né? Lá na roça também, que ficava ali uns 1,5 km da casa do tio Mi, mais ou menos. Certa vez eu estava lá,
já de férias, eu tinha 11 anos nessa época, né? Um primo meu, né, Claudio Miro, um beijo aí para o Jimmy, a gente chama de Jimmy, né? Ele foi lá me pegar pra gente pescar. Vamos pescar, Ele tinha 12 e eu tinha 11, um ano mais velho que eu. Vamos pescar. Pegamos a varinha de pescar e fomos pescar. Acontece de que o riacho onde a gente pescava, que lá chamava barragem, que a gente pescava, era a mesma. Para chegar lá tinha uma estradinha, que era a mesma estrada que dava lá no sítio do tio Mi. No sítio, aliás, na lavoura, né? Tá. Que era de todos eles lá. E a estrada era meio estreita, não era uma estrada larga, né? Bom, estamos indo ali, brincando de varinha de pescar, né? 2 moleques e tal. Daqui a pouco eu avisto, rapaz, lá de longe, vindo, sabe? Bonezinho vermelho, uma pá nas costas, né? Calça jeans arremangada, assim. Eu olhei bem pequenininho, bem longe. Eu falei pro meu primo, cara, aquele lá é o tio Mi? Aí meu primo olhou assim, falou, eu acho que é o tio Mi mesmo. Eu falei, cara, então vamos embora. Eu queria voltar, né? Porque, claro, não ia ter como não passar pelo tio Mi. A estrada era estreita, não tinha pra onde sair, né? E meu primo falou, por que vamos embora, cara? Eu falei, cara, eu não quero ver o tio Mi, cara. Eu rodeio, o tio Mi vai falar alguma coisa. Aí meu primo falou, deixa que fale. Deixa que fale porque ele tinha passado, né? Pra ele era fácil. E eu falei, cara, vamos embora. Meu primo falou, não, Edinho, vamos fazer o seguinte. Tu não vai conseguir te livrar de ver o tio Mi mesmo. Uma hora vai esbarrar no tio Mi. Vamos fazer o seguinte, a gente passa pelo tio Mi e fala, oi tio, e passa, não dá tempo dele falar nada. Eu pensei, a estratégia é boa, né? Lê do engano, né? Até parece. Estamos indo pela estradinha, aquela coisa, chegando. Quando o tio Mi viu que era a gente, principalmente eu, ele começou a diminuir o passo. Ele com a pá nas costas, e eu acelerar o meu, para ver se eu passava de uma vez por ele. Quando a gente passou assim por ele, que eu fiz a estratégia do meu primo, falei, oi tio, tudo bem? E tô passando, o tio Mi parou. Quando ele parou, por respeito, eu parei também, né, dele. Ele parou assim, sabe, eu dei um beijo nele, a gente se cumprimenta de beijo até hoje. Eu lembro que ele parou assim, ficou me olhando. Ele tirou a pá das costas, colocou a pá no chão, colocou o pé na pá assim, debruçou no cabo da pá e ficou me olhando assim. Sabe quando alguém te olha, que parece ter uma câmera assim, e, né, tipo aquela, fica até embaçado, tipo, embaçado atrás assim. E ele ficou me olhando e eu fiquei ali meio sem graça, quase saindo. E ele falou pra mim, então, Edinho, fiquei sabendo, Edinho, que agora tu mudou de profissão, né, cara? Eu falei, como assim, tio? Eu nem trabalho, né? Ele falou, não, agora, pelo que eu tô vendo aqui, tu não é mais estudante, agora virou pescador, é isso mesmo? Tô vendo a varinha de pescar aí. É isso aí, Edinho. Vai firme. Continua assim, cara. Continua nesse caminho. Inclusive, Edinho, se tu precisar de alguma ajuda, é só chamar. Não, né, cara? Tu não vai precisar de ajuda, né? Tu já tá escolhendo o teu caminho sozinho, né, bicho? Isso aí. Tirou a pá de novo, colocou a pá nas costas. Tirou a pá de... Daí eu lembro que eu travei, assim, cara. Sensação estranha, né? Mistura de sentimentos. Eu travei e o meu tio indo embora e desaparecendo assim, e o meu primo me chamando, vamos, Edinho. Mas quem estava indo embora não era, né, quem tinha pago os livros, cadernos, ajudado a minha mãe. Não era a minha referência que estava indo embora. Eu estava vendo assim escapar pelos meus dedos, assim. Né? E eu lembro de que eu tinha 11 anos de idade, mas eu lembro que eu vi aquela cena assim e eu pensei, eu nunca mais decepciono o tio Mi. E hoje eu tô aqui. Tem gente que me chama até de professor. Eu fico imaginando às vezes, sabe, gente, que se eu não tivesse encontrado o tio Mi, eu não estaria até hoje na 5ª série. Eu ia até pedir, Edson, para você olhar para aquela câmera e tirar um aprendizado dessa história. Você já até deu uma dica, mas eu queria que você fosse enfático nisso, porque às vezes a gente não tem uma referência. Principalmente os jovens de hoje, a garotada está sem referência, né, Edson? E como seria bom se essa tua experiência pudesse falar com essa moçadinha? Eu costumo dizer assim, né, que Deus, ele coloca pessoas à nossa volta, pessoas na nossa vida. E às vezes Deus coloca a gente na vida das pessoas também. Então, o que eu costumo dizer com essa história do tio Mi é que seja também, você que está me assistindo, seja também um tio Mi na vida das que estão à tua volta. Você pode mudar a história. Sabe que uma palavra nossa, às vezes, muda o rumo de uma história. E foi o que aconteceu aquele dia. Foi uma ruptura, assim, né?
Porque a partir dali, eu comecei a pensar um pouco mais nas coisas. Mas tinha só 11 anos de idade. Claro que eu errei muito ainda, né, depois. Mas aquilo ali fez a diferença na minha vida. Eu tive a oportunidade, em 2017, quando eu lancei o livro O Vendedor de Abacates, de contar essa história com o Tio Omi na plateia. E aí tem até gravações disso e tal. E ele dizia, pô, eu nem imaginava que tinha, né, passado... Porque é isso mesmo, né? A gente às vezes não imagina, né, as coisas que a gente vive. E se você me perguntasse, por exemplo, que eu hoje, né, não só por causa dessa história, mas por causa da minha vida mesmo, o que eu mais valorizo hoje é a minha família, cara. Assim, Deus é tão bom comigo e eu sei que por merecimento não deve ser, né? É por misericórdia mesmo, né? Que Deus colocou na minha vida pessoas assim fundamentais. Eu tive uma mãe maravilhosa, né? A minha mãe, cara, ela fazia coisas assim. Minha mãe faleceu, foi em 2001 que a minha mãe faleceu. Eu estava inclusive começando, né, a me converter aí no Senhor quando a minha mãe faleceu. A minha mãe fazia coisas assim fantásticas, assim. Lá no sul sempre foi muito frio. Lá quando é calor, mas quando é frio também é frio, né? O Rio Grande do Sul não sabe brincar de frio. E a gente sempre usava camiseta por baixo, essas tipo Hering, assim, as camisetas brancas. E a minha mãe passava as minhas camisetas para eu sair às vezes, e às vezes eu demorava para me trocar. Enquanto eu não me trocava, ela passava a camiseta e colocava a camiseta dobrada embaixo do braço, assim, ó, para manter a camiseta aquecida. Para que quando eu fosse vestir não dava aquele choque térmico, porque no frio, até uma roupa gelada dá um choque térmico. E a minha mãe fazia essas coisas, assim. Eu lembro que eu era jovem, né, 16 anos, sei lá, 17, e eu pensava assim, gente, não precisa fazer isso. As pessoas vêm nesse mundo para fazer essas coisas por nós, né? E naquela época eu já ficava assim, meio admirado com isso. Claro, não sei se eu fui um filho maravilhoso, e a gente não sabe, né? Mas eu procurava ser, né? Tanto é que quando eu chego em São Paulo, né, em 89, eu já tinha 19 anos, as coisas começavam a aparecer na minha frente, assim, para fazer. Deixa eu só te fazer uma pergunta pra gente entrar nessa história aí. Você saiu de lá e veio pra que bairro aqui? Porque a história era essa lá com o senhor lá da Buri, né? Foi. Eu vou lá pra... E que bairro você veio? Eu acabei vindo pro Ipiranga. Ah. Porque a minha mãe descobriu uma prima minha, a Lília, e o Dr. Jaime, né? Ela professora, ele médico, ele inclusive recém-formado, e eles estavam morando aqui já acho que há 2 anos, 1 ano, 2 anos, tanto é que ele fazia residência nessa época. E a minha mãe lembrou dessa prima, que essa prima, anos antes, e eu não lembrava disso, eu devia ter uns 14, talvez, não sei, a minha mãe lembrava que a minha prima falou um dia que ela estava mudando para São Paulo, e ela dizia assim, se um dia quiser tentar a vida em São Paulo, vai lá para minha casa. E ela ofereceu. Só que eu não lembrava disso, a minha mãe que fez eu lembrar. Isso tinha acontecido acho que uns 3, 4 anos antes. Eles estavam aqui já acho que uns 3 anos. E aí minha mãe lembrou, e a minha mãe falou, Edinho, quando eu contei para ela, né, porque foi assim, cara, eu decidi no domingo, pedi a minha conta na segunda, na quarta-feira eu comprei a minha passagem e no sábado eu viajei. Foi tudo numa semana. E quando que você falou pra ela? Eu contei pra minha mãe na terça. Depois que eu saí da Buri, quando eu contei pro seu Valdir, naquele dia eu ainda trabalhei. Aí eu cheguei meio tarde, que eu tive umas coisas pra fazer e tal. Aí na terça-feira eu já não trabalhei. A minha mãe estranhou que eu não fui trabalhar na terça. Eu já tava desligado já, né? Aí de manhã no café eu contei pra ela, né? Eu lembro que ela chorou, né? E eu ainda falei pra ela assim, falei, mãe, se não tiver tua bênção eu não vou. Ela falou, não. Ela falou assim, ela dizia pra mim, né, eu queria muito ser alguém na vida. Ela era já, claro, né? E não me deixaram, ela falou. Então eu não vou te impedir, não. Só que ela lembrou da minha prima. Isso ela lembrou, acho que na quarta ou quinta-feira. Eu já tava com a passagem comprada. Aí eu liguei na época que você ligava, lembra que a ficha ia caindo assim, ia caindo uma ficha atrás da outra. Sim. Rapaz, eu gastei assim uma grana, né? Pra poder falar com a minha prima. E eu liguei pra São Paulo, que a minha prima tinha telefone aqui. E aí eles contam até hoje, né, que foi muito engraçado o sotaque gaúcho. Né? Oi, tudo bem? Tô indo pra São Paulo aí, posso ficar na tua casa? Já foi meio direto, porque não dava tempo de conversar, né? E aí eu fiquei na casa deles, que eles moravam na Lorde Cochrane, que é uma travessa da Silva Bueno. Conheço. Moramos ali. Perto de casa. Depois mudaram para o Parque São Lucas. E depois do Parque São Lucas eu já fui morar sozinho e fui para uma pensão. Então foi por aí o caminho. Mas eu contava que quando eu cheguei em São Paulo, né, com 19 anos, as coisas começavam a acontecer na minha volta. Oportunidades, principalmente na área de teatro, porque eu me formei antes. Então, formei. Não, eu vim com a cabeça pro teatro e assim, eu agradeço o teatro, só para completar essa história, né? Aí as coisas aconteciam na minha volta
E toda vez que tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa errada, que naquela hora não era errada, ela era tentação, né? Eu pensava, e a minha mãe, né? Sabe aquelas duas vozinhas que diziam assim, uma dizia assim, vai lá, faz. Ou dizia, cara, e a tua mãe? Aí a outra voz dizia, tua mãe não tá aqui, cara. E a outra dizia, ela não tá aqui, mas ela tá aqui. E eu evitava de fazer por causa da minha mãe. Então, eu costumo dizer que seja importante para as pessoas. Porque a palavra importante, não na sua etimologia, mas a palavra importante, ela vem de importar. Então, se você, Dê, é importante para mim, e você é porque você habita em mim. Então, você passa a habitar em mim. E nós somos resultado de muitas pessoas que habitam na gente. E quando eu falo do teatro, o teatro ele teve duas serventias para mim muito grandes, dois aprendizados. Assim, para mim foi dois caminhos, né? Quando eu me formei em artes cênicas, eu descobri e anos depois eu descobri o mundo das palestras e depois eu até, se quiser eu conto essa história, mas a gente vai como é que chegar foi lá, isso? então. O teatro me ajudou demais, porque palestra é palco, né? E técnicas de teatro, até hoje eu uso técnicas de teatro no palco. Só que teve uma outra coisa que o teatro também me ajudou demais. Foi eu conhecer a minha esposa. Foi através do teatro que eu conheci a André. A gente fazia... Foi aquelas loucuras, né? Eu estava no Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo, e vi um cartazinho escrito assim, precisa de ator para cinema. E ator, né? Querendo ser ator. Eu nem estava formado ainda, nem tinha começado, eu acho que ainda a estudar teatro, mas eu já estava num grupo e tal. E eu falei, vou nesse lugar. E esse lugar era na Vila Formosa. Tinha um senhor chamado Nilson Gonçalves, era o nome dele, Nilson Gonçalves. Ele tinha uma escolinha na rua Angá, ali na Vila Formosa, perto da João 23. Ele tinha uma escolinha que era... Olha a escola dele. Era escola de futebol de salão, escola de modelo e manequim e escola de teatro. De teatro que fazia cinema também, né? Então ele tinha esses 3 cursos e os 3 era ele que dava, né? Só para ter uma ideia, né? E aí quando eu fui para esse lugar... Ali eu encontrei a Andréia, que a Andréia estava ali também, ela estava até participando de um concurso e tal, e ela fazia teatro também. E ali eu a conheci. Mas que engraçado, né? Não deu nada, assim, a gente fez uma amizade meio rápida, né? E até a história é engraçada, porque eu pedi para ela ligar para um diretor de teatro meu na época, porque eu ia faltar num ensaio para fazer o tal uma cena do filme lá, né? E aí eu pedi para ela ligar, né, para esse meu amigo, assim, sem conhecer ela direito e tal. Ela fez a ligação para mim e assim, sabe, não aconteceu nada. Passa alguns meses, eu estava num outro grupo de teatro e aí o diretor falou assim, a gente vai ter algumas pessoas novas e tal aqui nesse grupo e tal, e aí quando vem passando a Andréia e mais umas 2 pessoas, e a Andréia. Aí ela falou assim pra mim, eu te conheço. A gente estava até aqui no Centro Cultural Vergueiro, aqui pertinho. A gente estava ali no grupo de teatro. Ela falou, eu te conheço, mas eu não lembrava muito da onde, assim. Eu falei, e tal. Aí começamos a fazer uma amizade, ficamos praticamente 6 meses nesse grupo de teatro, nunca aconteceu nada. Quando o grupo se desfez, a gente resolveu depois se encontrar de novo e aí veio o encanto, né? Acabei me apaixonando por essa mulher, né? E a gente tá junto até hoje. Legal. E a Andréia hoje é aquilo que eu falei, né? Eu tive o tio Almi, tive a minha mãe, tive muitas pessoas, né? E a Andréia hoje é o nosso esteio, assim, é o nosso... Vai mandar um beijo pra ela? Né? Eu mando um beijo pra minha Andréia, tá aqui no estúdio, inclusive, né? Ela tá aqui hoje. Sabe que eu hoje falo de humanização em atendimento, né? Essa é a minha especialização. Eu ia te perguntar como foi a mudança da carreira de teatro, porque era o seu sonho, né? Era o meu sonho. E de repente você vai para o mundo de palestras. Foi assim. Que é onde foi que eu te conheci, né? Exatamente. Hoje eu me especializei em humanização e atendimento, né? Me intitulo, como eu falei, professor de atendimento. Mas eu brinco que a humanização está na Andréia, né? Eu aprendi humanização lá em casa. Rapaz, eu tomo cada surra, sabe assim? Que tem uma coisa que é muito importante, e agora, para os meus amigos palestrantes que estiverem aí me assistindo, que eu dou muito valor para esse ofício de palestra. Eu chamo de profissão. Tem gente que não chama, mas eu chamo de profissão. O palestrante, para mim, dentro de mim, é uma profissão, é uma arte. Eu sou formado em psicologia também, mas quando você me perguntar em qualquer hotel que eu escrever a minha profissão, eu não ponho psicólogo, eu ponho palestrante, né? Mas uma coisa que eu sempre primei e aconselho todo mundo que trabalha com isso fazer é assim. Isso vale para outros ofícios também. Nunca pregue aquilo que você não faz.
né? Pregue aquilo que você faz e faça aquilo que você prega. Porque é muito fácil a gente vir para um microfone como esse, ou numa plateia, e falar coisas que você às vezes não vive, mas é bonito, mas funciona. Esse dia eu estava vendo uma entrevista, até um comediante que também é palestrante, mas não vou citar o nome dele, e ele falou assim, nossa, a história que eu mais emociono as pessoas na plateia é uma mentira, eu inventei, ele falou. Aí ele até brincou e falou, nem sei se eu podia estar falando isso e tal. E ali perde ponto, assim, né? Porque as pessoas, por mais que elas se emocionem, por exemplo, essa história do Tio Mi, obviamente que eu dou uma requintada nela, né? Porque tem uma história aqui acontecendo, mas ela é real, Ela né? é real. Ela é verdadeira. Então, não faça coisas, não fale coisas que você não faz. E a Andréa me ensinou muito isso, sabe, Dê? Assim, eu tô às vezes em casa, a gente tá, né? Eu tô num caminho assim, tô com uns pensamentos, umas ideias. Ela fala, Edson, mas é isso? Como é que você vai pro palco depois? Então, a gente precisa de pessoas assim na nossa vida. E eu queria também, não vou citar nomes, não vou falar nada, mas é uma coisa que me deixa muito chateado. Essas tais de mentorias hoje. Tudo é mentoria, é 50 mil, é 100 mil, 200 mil, e as pessoas acabam não entregando nada, né? Então isso tem me deixado assim, bem triste com algumas coisas que estão acontecendo hoje, diferente do mundo das palestras, né? De você que deu treinamento. Inclusive eu estava lembrando que aqui perto do centro, que você falou agora, cultural, né? Centro Cultural Vergueiro, né? Você também tinha a empresa lá, Netshoes, que você fez um trabalho muito grande. Eu lembro até que a gente veio tomar um café aqui. Você falou, foi. eu estava aqui no Netshoes e tal. Essa região aqui é muito importante para você, né? Legal. E então, Edson, tem essas duas coisas. As pessoas não entregam aquilo que promete, e outras, muito palestrantes também, não vivem aquilo que fala em cima do palco, Exatamente. né? Exatamente. E assim, né? Essa ilusão, né, Dê? Cuidado, gente. Cuidado com as ilusões, viu? Dinheiro fácil, vou ganhar milhões, vou fazer tantos dígitos em tantos dias. Cuidado com isso. E hoje está uma febre, né? Tem um amigo meu que ele brinca, né? Ele fala assim, é o Alfredo Rocha que fala isso, palestrante. E ele fala assim, hoje você sacode uma árvore, cai um monte de palestrante. Todo mundo é palestrante, né? Ele falou, só não se machucam porque tá cheio de coach embaixo, né? Aí cai em cima, né? Então, assim, claro que a gente sabe que existem os coaches, os mentores sérios, né? Mas tá tendo muito, tá banalizado, tá muito banalizado. E você sabe que eu gosto muito do Alfredo Rocha, e ele se especializou em palestra de vendas. Inclusive ele fala, eu não sou consultor de vendas, eu sou palestrante de vendas. Você pedir para mim aí na tua empresa dar um treinamento, eu não faço. Mas palestra de vendas, ele é um dos melhores, né? Melhores. Inclusive alguns trabalhos até você já fez juntos. Fizemos juntos. O Alfredo é um grande mestre para mim, né? Duas pessoas que eu tenho assim, um carinho no mundo das palestras é o Alfredo Rocha e o Valdez Ludwig. E eu tenho o prazer de ter o Alfredo, até porque ele mora em São Paulo, como um amigo pessoal. Hoje a gente faz projetos juntos, eu tenho ideias juntos, a gente faz coisas juntos. E o Valdez Ludwig, a gente tem um projeto juntos também lá no Rio de Janeiro. Então, assim, dois ídolos que se tornaram dois amigos. Né? Antes de a gente falar aí mais sobre suas palestras, seus trabalhos, você se tornou um especialista em professor atendimento, ok? Atendimento, Então você deve ter N cases de atendimento. Conta um engraçado pra gente e um real aí pra gente ter essa ideia. A gente tem histórias mesmo, assim, né? Acontece muito. Porque atendimento, pra mim, é o grande guarda-chuva, assim, né? O atendimento, pra mim, tudo advém do atendimento. Tudo começa pelo atendimento, Tudo né? começa, assim, na realidade, quando eu me intitulo professor de atendimento, me ajudou demais, porque quando eu era o professor Edson Andrades, né? E já tinha um problema com Edson e problema com Andrades, porque o Andrades também tem um S no final, né? O pessoal chama de Andrade, ou o Edson, que é com I, chama de Edilson e tal. E aí vinha aquela coisa, né? Tá, você fala sobre o quê? E aí eu tinha que explicar o que eu falo. Só que chegou um momento, eu tinha essa marca guardada já, professor de atendimento, e eu tinha ela patenteada, essa marca, né? E essa marca é patenteada já desde 2007, 2008. E ela vale por 10 anos, agora inclusive a gente renovou e tal. E aí quando eu tirei da gaveta e resolvi trazer o professor de atendimento como marca, né? Então hoje eu me intitulo como professor de atendimento, mudou tudo, porque eu não preciso explicar mais. E eu digo que atendimento é o guarda-chuva. Tudo advém do atendimento.
As pessoas dizem, professor, a venda. Em primeiro lugar, que assim, eu costumo dizer, e aí me perdoem aí aqueles que pensam diferente, mas né, aqui é um podcast, né? Pra gente falar o que a gente pensa. Eu não acredito em venda. Eu acho que venda não existe. O que existe é compra. E a compra existe, a compra não é causa, a compra é consequência. E para mim a consequência é o atendimento. Sim. Aí as pessoas me dizem, professor, mas eu fiz uma venda. E eu falo, não fez. A pessoa comprou de você porque você estimulou ela de alguma forma. E é aí que o atendimento entra. Porque o atendimento, ele acontece mesmo quando a gente não tem gente na coisa. Uhum. Então, por exemplo, você um produto bem posicionado numa prateleira é atendimento. Uhum. Não é? Uma loja limpa é atendimento. Um site intuitivo que você navega nele com facilidade é atendimento. Tudo aquilo que você pensa pra gente... São canais de atendimento, né? Canais de atendimento. Porque tudo aquilo... Agora tá a onda do omnichannel, né? É o quê? Todos os canais. Só que não adianta você estar em todos os canais se você não integra esses canais. Esses dias eu fui numa loja e no site da loja tinha um produto com um valor fantástico. Na loja tinha o mesmo produto e o valor era o dobro. Quase o dobro, né? Sei lá. Aí eu falei pro rapaz, amigo, mas no teu site... Quer dizer, o site da loja dele mesmo, né? O seu site... O valor é outro. Ele falou assim, senhor, mas aqui é uma loja física. O senhor tem que entender que aqui nós temos o condomínio do shopping, a gente tem o funcionário, a gente tem a água, a gente tem a luz. E eu não falei nada, mas eu pensei, você quer que eu pague a tua conta? Uhum. Porque assim, ou integra esse negócio, ou não vai funcionar. Então o omnichannel, de fato, o que é? É quando os canais se integram. Eu compro no site e retiro na loja. Eu vejo na loja, né, como showroom, né, e compro pelo site. Já aconteceu da gente comprar. A gente comprou uma vez uma geladeira dentro da loja pelo site. Então, assim, isso vai integrando, aí vai integrando. E esses casos vão acontecendo muito, né? Agora, o que me chama atenção nos cases de atendimento é, às vezes, a falta de sensibilidade das pessoas, né? Eu fui comprar um perfume uma vez, fui numa loja comprar um perfume. E aí, um perfume que eu gostava eu já até tinha usado aquele perfume, né? Cheguei pra moça e falei, moça, esse perfume aqui é tal, né? Ela me explicou ali o preço e tal. Eu falei, engraçado, moça, eu já usei esse perfume, mas ele parece que não tem muito fixador. Eu coloco e rapidinho parece que sai o cheiro. Aí ela falou pra mim assim, o problema deve ser a sua pele, né? Eu entrei pra comprar um perfume e saí com problema de pele, né, do lugar, né? Então, assim, às vezes falta um pouco dessa sensibilidade nas pessoas, né? E isso se agrava muito quando existe aquela ganância, né, não tem coisa pior, cara, de pessoas que só pensam em si primeiro. Se você está no mundo do atendimento, no mundo das vendas, você tem que entender que você serve o cliente, né? Você serve as pessoas. Eu fui comprar essas historinhas, eu vou lembrando, vou contando, comprar um tênis, essa foi real, assim, foi recente, quer dizer. Eu fui comprar um tênis numa loja, e aí quando eu experimentei o tênis, machucou meu dedo, assim, o tênis. Aí eu falei pro rapaz, tá machucando meu pé aqui, ó. Meu dedo tá machucando. Aí ele falou, então, senhor, mas esse tênis aí tá em 3 vezes sem juros. E o meu dedo, né? Nada do dedo, quer dizer, o interesse não é pela pessoa, né? Pela necessidade da pessoa, mas para a minha venda, a minha comissão. Eu sou da área de vendas, né? Eu gosto muito de vendas. Poderia até argumentar algumas coisas aí, mas não vem ao caso. Porque eu concordo que tudo, o final de uma venda requer de um bom atendimento, ou não é? Conhecer a necessidade do cliente para você atender a necessidade dele. Eu queria entrar nessa área. Claro. Muita gente quer resolver a necessidade dele. Eu preciso vender para resolver minha necessidade, pagar minha conta de luz, pagar meu telefone, pagar não sei o quê. Ele quer resolver o problema dele, não quer resolver o seu. Exatamente. Então ele quer empurrar alguma coisa para atender a necessidade dele e acaba não atendendo, né? E com esses canais de venda agora eletrônicos, digitais, porque você fala muito de atendimento humanizado. É isso. E como que acaba acontecendo nisso aí? Eu falo da humanização em atendimento, e eu digo que a humanização em atendimento, ela não é aquilo que você faz para o teu cliente. A humanização em atendimento é aquilo que ele sente daquilo que você faz. Por isso que eu falei assim, quando você tem eu dou sempre esse exemplo, um queijo ralado do lado de um pacote de macarrão no supermercado, são 2 produtos diferentes, que são de grupos diferentes, e quem estudou varejo sabe o que eu vou falar agora, são de famílias diferentes. Queijo é laticínio, tinha que estar lá junto com queijo. Uhum. E macarrão é massa, tem que estar aqui. Por que se junta? Porque isso é humanização. Porque eu penso em gente.
São pessoas humanas, como diria o São Tomás de Aquino, ele diria, pessoas humanas que vão comprar. Então, é pra gente que a gente faz. Já percebeu que tudo aquilo que você faz, você pensa no ser humano, ele eleva de valor, ele muda o valor, né? Você pega, por exemplo, queijo coalho. Compra queijo coalho, esse que o pessoal faz churrasco. Sim, sim. Queijo coalho em barra. Quanto custa o quilo? X. Corta esse queijo e enfia um palito nele. Espetinho. Quanto ele custa? Ele dobra o valor. Uhum. E por que dobra o valor? Porque agora ele está customizado, ele está sendo feito pra gente. Uhum. Né? Aliás, a palavra customização vem de customer, né? Feito para a pessoa, para o cliente. Então, é feito para pessoas. Então, quando você customiza, quando você põe isso para o cliente, ou seja, modela isso para pessoas, vai mudando o valor. Os produtos, um dia me disseram, não, professor, mas as pessoas compram pelo preço. Não é pelo preço. Não é. Claro que o preço ele é um decisor também, sim. lógico que é, né? A gente sabe que o preço é um decisor. Mas se eu perguntasse aqui para quem está me assistindo, levanta a mão quem já comprou alguma coisa em shopping center aqui. Todo mundo levanta a mão. Pode ser qualquer coisa, uma caneta, uma casquinha de sorvete. Aí eu pergunto, você sabia que você pagou mais? Não, vou piorar a situação. Você sabia que estava pagando mais caro ali no shopping? E por que você comprou? Se aquela caneta que você pagou 10 no shopping, no teu bairro custava 5. É que no shopping tem gente bonita, tem cinema, tem praça de alimentação, tem estacionamento, tem cheiro bom nas lojas, tem boa iluminação. Ah, então não é a caneta, é o entorno da caneta. É o que está na volta da caneta. Uhum. Se a gente sair aqui agora para tomar um refrigerante, a gente vai aqui agora almoçar, tomar um refrigerante. Uma latinha de Coca-Cola. Estou dando marcas aqui, mas vamos lá. Quanto custa uma latinha de Coca-Cola? R$6? R$5? A mesma lata, numa balada, 3 horas da manhã, quanto ela custa? Uhum. Dobro? O triplo? Mas por quê? Da lata para dentro é o mesmo produto. Mas da lata para fora não é. E quem é que está da lata para fora? O ambiente, a atmosfera e o atendimento. Porque ela está num outro momento dela. Ela está num momento ali, por exemplo, de conveniência. Uhum. Não é? Às vezes o mesmo produto, vai comprar leite. Compre leite na padaria. É mais caro que no supermercado. Ah, mas e aí? Por que é mais caro? Porque é conveniência. Sim. O leite é o mesmo, mas o contexto que ele está é diferente. Por isso que o atendimento é tudo, né? Tudo é atendimento. Então, aonde o produto está, o contexto que ele está, com pessoas que estão ali servindo, ajudando, fazem a diferença. Quantas vezes a gente deixou de ir num lugar bom, hein? Produto bom, às vezes um restaurante bom, comida boa, limpo, por causa do atendimento. Sim, porque verdade. você foi mal atendido no estacionamento. Ou o garçom não te tratou bem, não é? Ou a mesa, né? Aquela mesinha, sabe? A mesa que ela fica assim, ó. Tem que colocar um guardanapo embaixo da mesa ali para segurar a mesa. Ou aquela cadeira, que eu nunca entendi, aquela cadeira... Eu dou risada porque quem tá te ouvindo já aconteceu. Deve ter acontecido. Não, cadeira de restaurante. Gente, pelo amor de Deus, você que tem restaurante aqui, ajuda a gente. Aquelas cadeiras de armar, a quina da madeira, ela fica nas costas do cliente. Parece que a pessoa nunca sentou naquilo, né? Mas não, né? É mais fácil por quê? Porque na hora de limpar é mais fácil de guardar. É. Mas tem que pensar no cliente, né? E me fala uma coisa, então. Você contou 2 cases aí de mau atendimento. Conta um de bom. Ah, bom atendimento tem. Eu tava em Recife uma vez, e aí eu tava comendo um lanche por ali, e aí um rapaz tocou no meu ombro assim. Não tinha visto o rapaz nem nada, ele tocou no meu ombro assim. Eu falei, pois não? Ele falou, senhor. Depois não, ele falou, senhor, o senhor tá arriscando tomar uma multa. Eu falei, multa? Eu tava em Recife, imagina que não tinha ido de carro, né? Nem tinha ido de carro. Eu falei, não, amigo, deve ser algum engano. Eu sou de São Paulo, eu nem tô de carro aqui em Recife, não. Ele falou, não, senhor, não é seu carro, não. Eu falei, não, seu sapato. Eu olhei pro meu sapato, falei, o que tem no meu sapato? Ele falou, sapato? No estado que tá o seu, aqui nessa região, eles multam a pessoa. Eu juro que eu acreditei, assim, por alguns segundos. Não, porque no Brasil tem tanto tipo de arrecadação de imposto. Vai saber que lá é pelo sapato, né? Quando eu olhei pro sapato... Mas devia estar um negócio... Que eu olhei pra ele de novo, ele falou assim, então, senhor, vamos lá, vou passar uma graxinha nesse sapato. Eu sou engraxate. Ele era engraxate, rapaz. E eu passei a graxa com ele. Na época custou R$10 a graxa. Eu brinco até que era R$10 que estava no meu bolso, foram pro bolso dele só pela forma criativa
e bem-humorada de atendimento, né? Um abraço aí pro André Engraxate lá de Recife. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar dessa história, né? Tirei até foto dele. Então, assim, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas fantásticas que atendem você de forma formidável. Você falou de escritor, então vamos falar do seu livro, vamos falar da sua palestra. Qual o livro que você está hoje trabalhando? Então, fala pra gente. Vamos lá. Eu trouxe aqui 2 livros, né, de presente para você. Isso é muito bom. Vou falar primeiro desse aqui. Esse livro aqui é um livro de liderança, tá? Chama Eu Supervisor. Ó, né? Pode falar aqui, para essa câmera aqui. Né? Eu Supervisor. Na realidade, os meus livros, eu sempre gosto de contar uma história. Então, eles são em forma de romance. Tem um personagem aqui e esse personagem vai vivendo situações onde a gente vai colocando aqui o método, os conceitos e tal. É um livro de liderança bem leve e como eu tive uma experiência muito grande em call center, né, em contact center, a história aqui é a história do Anderson, que é um operador de telemarketing que se torna supervisor da noite pro dia. Legal. Então é bem interessante. Vale para o Anderson, né? Vale para Andersons que a gente tem por aí e muita gente que está em outro segmento também. É o livro de liderança que a gente está trabalhando hoje, presente aqui para você. Obrigado. Tá? E você já vai falar onde a gente adquire isso? Claro, já falo. Bom. Obrigado, viu? Tá, imagina. E esse aqui é o nosso último livro. Chama Humanização em Atendimento. Mostra aqui. É aqui, ó. Humanização em Atendimento. E o que eu gosto desse livro é o subtítulo dele. Embaixo está escrito assim, ó. O mundo é digital, pessoas não. Tá? Esse é o forte do livro. Também é uma história, né? E aqui nesse livro, nesse último livro, que esse livro aqui é de 2000, a gente lançou ele em 2021 com uma nova edição em 2022, tá? Nós temos um método chamado as 7 leis da humanização em atendimento, né? Que legal. Método aqui. Nessas 7 leis da humanização em atendimento, a gente tem várias, eu chamo de 7 leis porque para mim as 7 leis elas compõem a excelência no atendimento, né? E tem uma delas aqui, das leis, que acho que tem muito a ver com o que a gente falou um pouquinho antes, né? Que chama foco do cliente. Né? E o foco do cliente, ele muda toda a história, né? Porque até pouco tempo atrás, um presente para você aqui também, tá? Obrigadinho. Aqui. E esse livro é fácil de adquirir, basta você entrar no nosso... vai para você depois. Esses 2 livros, tá? Eles estão em qualquer plataforma, Amazon, enfim, né? A Loyola, que é a nossa distribuidora, tá em qualquer plataforma, você acha fácil, ou também pelo nosso site. Tá bom? O site é professoratendimento.com.br, tá? Só pedir lá, vai até autografado. Se comprar pelo site, vai até autografado. Legal. Esse livro aí. E as palestras? Então, e as palestras também, né? As palestras a gente... Quando que acontece a próxima? Então, nós teremos agora a liderança... Vamos falar para aqui, pra cá, pessoal, né? Nós teremos agora no Espaço Paulista, na Avenida Paulista 807, né? Nós teremos lá a liderança humanizada, né? Liderando equipes produtivas. Na realidade, dia 31 de março de 2025 vai acontecer. São 3 horas, é um seminário, tá? Essa é um seminário. São 3 horas de muita interação. A gente vai ter ali estudos de caso. Então, para você que é líder, tem vontade de ser líder, já está, né, se modelando para isso no mercado, eu te espero por lá, tá? Pelo nosso site também você consegue as informações, tá? professoratendimento.com.br ou diretamente no nosso telefone de contato, que é o telefone 3164-0240. Vou repetir, 3164-0240. Lá você vai falar com a nossa equipe, né? E vai ser muito bem atendido. E nas redes sociais, Instagram, você está onde? Nós estamos sempre como Professor Atendimento, tá? Instagram, LinkedIn, Professor Atendimento. Tá? É só procurar por lá, estaremos lá. E dia 31, nós estamos rodando o Brasil agora, né, Dê? Estamos rodando o Brasil com a palestra, a Liderança Humanizada, já é a 2ª palestra que a gente fez agora em fevereiro, a Humanização e Atendimento para Vender Mais, que é com base nesse livro preto aí, né, no último livro. E o Liderança Humanizada, a base é o outro livro, né, o Eu Supervisor. Então, todos os lugares que a gente vai, os lugares que a gente costuma ir, a gente geralmente vai 2 ou 3 vezes, né? Então, a primeira com a primeira palestra. A palestra nós estaremos em Florianópolis, em breve, em abril. Floripa, aguarda a gente em abril, acho que 10 de abril de 2025 estaremos em Florianópolis, com a palestra Humanização e Atendimento para Vender Mais. Então, é isso. Estamos... Eu quero retribuir também o teu presente aqui com o nosso livro Inspiração, contando 14 histórias aqui, alguns inclusive você conhece, são amigos. Puxa, que legal. E com carinho te Muito obrigado, obrigado. Opa! Olha quanta gente boa aqui. Você viu, rapaz. né? Muita gente boa aí. Não vou nem falar o nome aqui, vou falar o nome de todo mundo, mas... Mas tem um aí fera que é da área de call center, né?
MV, o Marcos Vinícius. Acho que você O Marcos tá aqui, o Marcos Vinícius. Da Tivity, que trabalhou na Tivity. O Marcos Vinícius. Legal. O Marcos, mas Edson, deixa eu te perguntar assim, pra gente já pro final. Você falou de pessoas que inspiram, então nem vou te perguntar porque já você falou da tua mãe, do teu tio, de algumas pessoas. Mas o que te inspira? O que me inspira é o novo, cara. Assim, é o aprender coisas novas. Assim. Às vezes eu tenho até receio, né? A Andréa que me põe ali no prumo, né? Mas receio de que às vezes vira até obsessão, né? A gente tem que saber que as coisas na vida da gente, a gente precisa ter equilíbrio, né? Mas tudo que é novo, sim, né? Agora, por exemplo, estamos com um projeto novo, que são as palestras em todas as capitais do Brasil, né? É um projeto que, para mim, está me inspirando demais, porque é diferente, eu estou aprendendo muita coisa, de marketing digital que eu não aprendi, né? Não sabia muita coisa, temos uma agência cuidando disso. Tudo aquilo que é novo, mas que vai me trazer aprendizado novo, me inspira, assim, né? Me dá, assim... Então quero né? te provocar, porque geralmente o novo sempre traz um medo para algumas pessoas, não é verdade? Então, se você pudesse falar algo sobre isso, para que pessoas que estão ouvindo lá do teu lado, por exemplo, buscando lá na tua história, quando você, de um dia para o outro, falou, você é ator, nossa, completamente assim, além de ser novo, você não tinha ideia, imaginação do que poderia acontecer, mas falou, não, vou fazer isso. E agora você também traz outro assunto que é o novo. Não, cara, isso me inspira, porque eu vou criar, eu vou fazer. Se você tivesse que passar uma mensagem para essas pessoas que estão pensando, será que eu faço, será que eu não faço? O que você poderia falar para elas? Aí, vamos lá. Primeiramente, nunca deixe de sentir medo. O medo, ele é fundamental, só que é um medo comedido que é fundamental. Cuidado com aquele medo que é o pavor, né? Vamos dizer assim. A gente, por exemplo, para vir para São Paulo, claro que eu tive medo. Eu já fiz na minha vida mais de 3.000 apresentações, entre aulas, palestras, cursos. Toda vez que eu subo num palco, eu tenho medo. E se um dia esse medo acabar, acabou a graça, acabou. Porque o medo, ele traz a seriedade. Você se dedica mais, porque você sabe que aquilo é um terreno desconhecido para você, né? Acontece que onde que o medo ele deve ser superado, na minha opinião, né? Ele deve ser superado com duas palavrinhas que a gente confunde muito, que é talento e vocação. O que é talento, professor? Talento é aquilo que você faz muito bem. Vocação. Vocação é aquilo que você quer fazer muito bem. Tem gente que tem muito talento, mas não tem vocação. A pessoa sabe fazer, mas ela não quer fazer. Você conhece gente assim? Sim. Cozinha, que é uma beleza. Nossa, faz uma comida que você fala, nossa, abre um restaurante. Ele fala, não, eu faço aqui em casa. Canta, toca, que é uma coisa maravilhosa. Grava um single aí, grava um CD. Não, imagina, eu canto aqui. A pessoa tem talento, mas ela não tem vocação. E tem o inverso, né? O inverso são pessoas que têm vocação, muita vontade, mas não tem o talento. Ama cortar cabelo, mas é muito ruim para cortar cabelo, né? Deixa a pessoa sem cabelo nenhum lá. Então, as pessoas que têm muito talento, mas não têm a vocação, eu tenho receio dessas pessoas. São pessoas que sabem, mas não querem. E o querer, ele é fundamental, né? O querer é fundamental. Por quê? Porque às vezes a pessoa sabe fazer aquilo, mas ela não tem vontade. A gente vê isso às vezes em empresas. Inclusive colaboradores jogando contra. Eu ganho mal, ganho pouco, e vai lá e joga contra a empresa, perde muitos negócios, às vezes propositalmente, atrasa, falta, enfim. Então cuidado. Agora, a gente que tem vocação, mas não tem talento, eu acredito. Porque são pessoas que têm vontade, mas não sabem fazer. E elas podem se aprimorar. Através até de treinamento, né? De treinamento. Um dia me perguntaram assim, professor, o que faz uma pessoa ser bem-sucedida numa profissão, né? E eu dou o exemplo de palestra, por exemplo, né? Porque a palestra é algo que as pessoas veem, às vezes, a gente lá em cima falando, mas tem uma caminhada aqui embaixo, né? Uhum. Às vezes está falando lá 1 hora, mas teve 20 anos aqui embaixo. E eu digo assim, são pessoas que querem mais. Toda vez que você quiser mais que os outros algo, você terá, sim, sucesso. Agora, cuidado, tá? Querer mais
Cuidado com essas frases de impacto. Querer não é poder. Muita gente adora falar isso. Querer é poder. Não, querer não é poder. Porque o poder tem uma série de fatores, né? Um amigo meu até ele fala alguém que tem 2 metros de altura, uns 120 quilos, jamais vai ser jockey, não é? Uhum. Não vai ser. Não adianta, não vai ser. Por quê? Não é só querer, né? Você tem que estar enxergando as coisas à tua volta. E foi o que aconteceu comigo, né? O medo, ele acontece, mas ele não me domina, né? Esse medo não pode dominar. Porque o que tem que dominar é a minha vocação. A vocação é que tem que fazer aquilo tomar conta. Porque aí a minha vontade é tão maior que eu vou lá e supero aquilo. Uhum. Não é? Eu, por exemplo, eu vim fixado em São Paulo para ser ator. E era ser ator que era a minha vida. Até 1996, eu vivia só de teatro. Aliás, nem vivia, sobrevivia, né? Se não fosse a André trabalhava fora. Ela que segurava a onda em casa, ela que pagava tudo, porque não dava um tostão para mim. E eu era um bom ator, eu acho até que eu era um bom ator, eu já era formado. Querer é poder, eu vim para cá para ser ator. Tinha DRT, tinha tudo, tava tudo dando certo. Mas não acontecia. Só que se eu tivesse essa coisa do foco, e eu sempre digo isso, cuidado com o foco, hein? Porque o foco demais, você perde oportunidades na tua volta, muitas vezes. Uhum. Se não fosse eu olhar para o lado e enxergar as palestras à minha volta, talvez eu nunca tivesse descoberto isso. Eu estaria até hoje tentando ser ator, de repente até teria dado certo, não sei, poderia ter dado certo. Só que hoje, se você me chamar para fazer um filme, uma novela, eu não vou, porque não tem mais nada a ver comigo. Uhum. Porque hoje eu descobri a minha real vocação e o teatro, ele acabou sendo o quê? Sendo o meu embasamento, a minha aprendizagem para aquilo. A Fundação Conhecimento, Habilidade e Atitude. Você tinha um pouco de conhecimento, mas a sua habilidade e atitude em relação às palestras fez quem você é hoje. Exatamente. Edson, muito obrigado. Imagina. Foi um prazerzaço estar aqui com você. Isso. Você é um amigo querido, é um profissional que eu admiro demais, conheço o seu trabalho, gosto, sempre que é possível eu estou junto com você. E demorou para vir, hein? Mas obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Se você quiser falar algumas palavras finais para ir para o seu público... Tá bom. Então, só agradecer mesmo, né? Todo mundo que segue a gente lá no Professor Atendimento, né? Será um prazer tê-los lá conosco. E é isso, tá? Sabe que tem aqui alguém que tenta, né? Tenta, se esforça para ser um pouco melhor a cada dia. Isso para todo mundo que está à sua volta. Pessoas importantes constroem seres humanos melhores, né? E eu tenho pessoas muito importantes à minha volta. É isso que eu agradeço. Obrigado por ser essa pessoa importante na minha vida. E parabéns, sucesso. Vamos estar lá junto na palestra do dia 30 de março. Hein? Tá, 31. 31. Isso aí, tamo junto. Tá bom, um abraço. Obrigado. Pessoal, estamos terminando aqui mais um podcast Inspiração da série Inspiradores. Se você gostou, compartilhe. E até o próximo. Até mais.